Olá, este é o nosso segundo vídeo do módulo 3 do nosso curso de Introdução a Redes de Computadores. Neste vídeo, vamos entender o funcionamento do processo de multiplexação e demultiplexação de pacotes na nível de camada de transporte. Como visto anteriormente, a responsabilidade básica da camada de transporte é ampliar o serviço fornecido pela camada subjacente, onde quando a gente considera a internet, a camada subjacente por padrão é a camada IP, ou seja, é o protocolo IP que vai fornecer uma série de serviços e cabe à camada de transporte receber esses serviços e acrescentar novas funcionalidades. E aí, em relação à camada de transporte, nós temos basicamente dois protocolos, que são o UDP e o TCP. E uma das características que a camada de transporte tem de modo mais básico é justamente o processo de multiplexação, demultiplexação, realizado na camada de transporte, onde essa multiplexação e essa demultiplexação viria a ser justamente o processo de receber o dado de um processo no hospedeiro de origem, encapsular ele num segmento e enviar, e quando esse pacote chegar no destino, fazer o processo inverso, o processo de demultiplexação, que é receber o pacote e encaminhar para o dispositivo, o processo correto. Isso tanto o TCP quanto o UDP fazem, tá certo? Porém, eles não fazem apenas isso. A depender do protocolo, nós temos diversas funcionalidades, tais como a verificação de integridade, que vai possibilitar a detecção e correção de erros dos pacotes. E aí nós vamos ter, por exemplo, o controle de congestionamento, que é algo que o TCP faz, o controle de fluxo, tá certo? E aí quando nós formos estudar ambos os protocolos, nós vamos entender que enquanto o protocolo UDP é um protocolo extremamente simplificado, ele entrega a multiplexação, demultiplexação e pouco mais do que isso para a camada de aplicação. O protocolo TCP é um protocolo muito mais inchado, muito mais robusto. Ele tem uma série de funcionalidades que o tornam um protocolo relativamente complexo. A multiplexação e a demultiplexação, ela vai ocorrer a partir do ponto que você é capaz de ter vários processos que querem se comunicar a partir de um dado protocolo. E cabe à camada de transporte fazer a devida junção entre o processo de origem e um dado processo de destino. Essa junção se dá justamente a partir do socket. Então, o socket que vai possibilitar que você crie uma ligação virtual entre o processo de origem e o processo de destino. Para ser mais exato e mais específico, nós temos um nível de granularidade ainda maior. De que forma? Vamos pensar o seguinte exemplo. Vamos considerar um cenário onde nós temos um sistema final, onde nesse sistema final estão instaladas e configuradas duas aplicações servidoras. Uma aplicação do tipo um servidor web e um servidor FTP. Conectado a esse servidor através da internet, nós temos um outro sistema final que vai ter dois clientes.
onde um seria um navegador e outro, por exemplo, Firefox, e outro cliente, um cliente FTP, como FileZilla, por exemplo. Ambos os clientes, eles seriam, na verdade, os processos nesse meu sistema final. E aí, vamos considerar que, por exemplo, eu tenho uma conexão aberta entre o FileZilla e o servidor FTP. E para o caso do Firefox, eu não tenho apenas uma. Eu tenho, por exemplo, o usuário está com duas abas abertas, onde cada uma dessas abas ele está apontando para esse servidor web. Então, nós vamos ter não apenas uma conexão, mas duas. Então, seriam duas conexões ligando um processo ao outro. Cada uma dessas conexões, cada uma dessas linhas tracejadas seria uma ligação lógica entre um cliente e um servidor. E essas ligações lógicas se dariam a nível de camada de transporte. E em relação à multiplexação e demultiplexação, o que nós vamos ter aqui é dois sockets, dois caminhos entre, por exemplo, nesse caso, o servidor, o processo Firefox e o servidor web no destino. Cada um desses sockets ele vai ser identificado pelo conjunto IP porta de origem, IP porta de destino e, obviamente, o protocolo de transporte associado, tá certo? Então, esse processo de multiplexação e demultiplexação, ele vai possibilitar a gente diferenciar os processos e até mesmo eu ter diferentes conexões dentro do mesmo processo. Então, nada impede eu ter dois sockets abertos por uma dada aplicação, que é o que acontece, por exemplo, no caso dos navegadores. O IP, como eu já falei antes, ele é uma informação que normalmente a gente escreve seguindo uma notação chamada notação decimal pontuada. Então seriam endereços como 200.1.2.3. Já no caso da porta, ele tem uma estrutura um pouco diferente. A porta nada mais é do que um número de 16 bits. Em outras palavras, ele vai de 0 até 65.535, sendo que o valor 0 ele não é utilizado como uma porta válida. Então, entre valores válidos, nós temos de 1 a 65.535. Então, toda vez que vai ser estabelecida uma conexão, uma comunicação entre a origem e o destino, vai ser escolhido uma porta na origem e uma porta no destino, tá certo? Essa escolha de portas ela não se dá de forma totalmente aleatória. A gente vai ter uma série de, basicamente, algumas regras para definir que valores de porta um dado processo ele pode escolher. Primeiro passo é, vamos supor que nós temos um cliente e um servidor que querem se comunicar. O ponto importante é, da mesma forma que necessariamente um servidor ele deve ter um IP fixo para que o cliente ele possa localizar, ele possa saber a priori onde achar esse servidor, é muito importante que uma aplicação servidora que esteja rodando aqui também tenha uma porta fixa.
uma porta fixa pré-definida. Então, por exemplo, quando nós acessamos, vamos no navegador e colocamos www.google.com, a gente está colocando o www é um domínio que vai se tornar o IP, mas a princípio a gente poderia pensar onde está a porta. A questão é, a depender do protocolo utilizado, você vai ter um conjunto de portas pré-definidas. Então, obviamente, a configuração do servidor ele não limita que utilize apenas aquela porta, mas é natural que utilize-se ela. Então, por exemplo, no caso da web, no lado servidor, porta padrão é a porta 80. No caso do FTP, nós temos duas portas, a 20 e a 21. No caso, por exemplo, do SMTP, nós temos a porta 25. No caso, por exemplo, do SSH, que é um outro protocolo, esse de login remoto, é a porta 22. E assim sucessivamente. Toda vez que o protocolo é definido, normalmente define-se na especificação do protocolo qual vai ser a porta utilizada para o servidor. Já no lado do cliente, não há uma especificação de qual porta vai ser utilizada, porque o valor aqui definido, ele é definido de modo dinâmico. Então, toda vez que o cliente vai abrir uma conexão, o programa ainda teria a possibilidade de escolher a porta, mas normalmente essa porta é definida como sendo ela é escolhida pelo sistema operacional, tá certo? Então, do ponto de vista do programador, o programador diz: olha, eu estou do lado do cliente, eu quero me conectar ao servidor na porta 80. Ele não especifica qual vai ser a sua própria porta, porque essa escolha normalmente, embora não seja uma obrigatoriedade, ela é escolhida pelo sistema operacional antes do estabelecimento da conexão. Em relação aos tipos de portas, nós temos basicamente 3 tipos de portas possíveis, que são, lembrando que o intervalo de portas ele vai do 0 até os 65.535, sendo que essa estrutura, a organização dela é definida por uma entidade chamada IANA, que é a autoridade de atribuição de números da internet. E nós temos basicamente 3 classes de intervalos de portas. Que intervalos são esses? O intervalo de 0 a 1023, o intervalo de 1024 até 49.151 e finalmente os valores acima deles, que são os valores de 49.152 até, obviamente, os 65.535. O primeiro conjunto, de 0 a 1023, é denominado conjunto de portas conhecidas, ou portas privilegiadas. Uma característica desse intervalo é que ele é normalmente utilizado para estabelecimento
de conexões, ou seja, você criar um servidor. Outra característica, esse conjunto de portas, quando a gente fala porta privilegiada, significa que para que uma aplicação ela possa abrir uma porta, possa escutar nessa porta, em uma porta desse intervalo, obrigatoriamente essa aplicação ela precisa ter privilégios de administrador na máquina executante. Ou seja, você não consegue executar uma aplicação servidor numa porta abaixo de 1023, abaixo de 1024, se não for o root da máquina ou se não estiver utilizando se não estiver no modo administrador quando a gente pensa no cenário do Windows, tá certo? Esse conjunto de portas ele foi definido basicamente para você ter um conjunto mais restrito que vai ser utilizado mais por aplicações bem conhecidas, como protocolos HTTPs, FTPs, ou protocolos que de fato eles são bem difundidos, ou seja, bastante confiáveis. O segundo conjunto, que ele vai do 1024 ao 49.151, ele é denominado como portas registradas. Nesse intervalo, ele vai ser utilizado para abertura de servidores que não se encaixem nesse primeiro grupo. Nesse intervalo, qualquer processo, seja um processo rodando em modo administrador ou um processo a nível de usuário simples, ele vai conseguir abrir uma conexão para ficar escutando conexões de uma dessas portas. Tá certo? Por fim, a última das portas, o último conjunto, que vai do 49.152 até o 65.535, é chamado de conjunto de portas efêmeras. Efêmeras. Ou conjunto de portas dinâmicas, ou até mesmo conjunto de portas privadas. Esse conjunto de portas ele vai ser justamente desse intervalo em que o sistema operacional, quando ele for escolher uma porta para o cliente não definiu a porta que quer usar, então o sistema operacional ele vai escolher uma porta justamente desse intervalo, certo? Então é basicamente esses três tipos de portas conhecidas. E aí, para finalizar ainda essa discussão, vamos supor que eu tenho uma máquina, um sistema final, que eu iniciei um servidor na porta, por exemplo, 1000. Então é uma porta privilegiada. E aí, em um dado momento, eu iniciei essa aplicação, comecei a escutar na porta 1000. Vamos supor que em algum outro momento eu queira iniciar uma outra aplicação que vai escutar também na porta 1000. Isso não vai ser possível. O sistema operacional ele vai indicar um erro justamente quando esse segundo processo tentar, indicando que a porta já está em uso. Então essa porta ela vai ficar reservada para o primeiro processo, para o primeiro que chegar, durante todo o tempo que ele estiver escutando. Essa regra é válida não apenas para o intervalo de portas privilegiadas, é importante destacar isso. Ele é válido para qualquer intervalo de portas. Então, a partir do momento que você registrou uma porta para escutar conexões naquela porta, aquela porta ela fica reservada para que nenhum outro processo possa tentar usá-lo. Então, para finalizar, é importante a gente diferenciar o que viria a ser a multiplexação e a demultiplexação. O processo de demultiplexação seria o passo do que? Da camada de transporte receber o segmento
da camada de rede, olhar para as portas que estão contidas no cabeçalho do segmento e entregar esse pacote ao socket correto, ao processo correto. Já o processo de multiplexação seria o inverso, ele ocorre na origem do envio. Então seria o processo da camada de transporte recolher os diferentes pacotes, segmentos dos diferentes sockets, adicionar o cabeçalho adequado, indicando a porta daquele socket, e fazer o envio para a camada de rede. Desta forma, em linhas gerais, todo segmento da camada de transporte ele vai conter pelo menos as informações do número de porta de origem e do número de porta de destino. É a partir de tais informações que a camada de transporte vai conseguir no destino fazer a devida associação com o socket. Tá? A depender do protocolo de transporte que esteja sendo considerado, seja o DP, seja o DCCP, seja o TCP ou outros protocolos, você eventualmente vai ter mais campos do nosso cabeçalho. E logo abaixo, obviamente, vai vir o pacote da camada de aplicação, a nossa mensagem. Então, isso aqui, esse campo aqui, essa sequência de campos, vai depender basicamente das características do protocolo de transporte utilizado.